Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. 10 horas e 14 minutos em Brasília, 10 e 14 na nossa capital, e estamos então já dando início aqui a mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Como você sabe, toda sexta-feira a gente está aqui junto com o nosso querido pastor Pedro Moura. Então convido mais uma vez você que está aí na rádio, você que pode, claro, por gentileza, vem para cá para o nosso canal de TV no YouTube, e quando chegar por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha aí o link com todo mundo que você conhece, tá bom? E claro, se você quiser participar aqui no chat, mandar aí, né, o teu alô, o teu bom dia, o chat já está liberadíssimo aqui. Daqui a pouquinho, no momento dos alôs, a gente vai estar aqui lendo aí alguns recadinhos também, tá bom? Então, a gente já está te aguardando por aqui. Hoje, como eu falei, a gente vai estar aí trazendo, né, mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E... Perdão. E tem aí as nossas perguntas remanescentes, né, do Cânticos dos Cânticos, que já a gente vai dar início por aqui, mas hoje o assunto de hoje vai ser ressurreição, a volta do Senhor Jesus e a ascensão dos salvos. Esse é o tema de hoje, então aproveita, já manda aí para todo mundo, avisa para todo mundo aí que o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia já começou. Pastorzão, e aí, vamos lá? Vamos para as perguntas da semana passada? Vamos sim. Que tem aqui umas quantas aqui, né? Boa, né? Tem aqui umas perguntinhas boas já aqui que eu tô vendo e tal. Então, interessantíssimo. Então, deixa eu começar trazendo a primeira de hoje. Agora são 10 horas e 16 minutos já, 10 e 16 em Brasília. E a primeira de hoje, meu pastor, diz o seguinte: Pastor Pedro, a palavra da semana passada sobre o uso de adereços nas mulheres foi muito importante. Eu e minha esposa vivemos essa realidade. Em nossa igreja, as mulheres são, aí ele botou entre parênteses aqui, lamento dizer, hostilizadas pelo simples uso de um brinco. Nosso pastor é muito sensível e não concorda com essas exigências, acho que é isso que ele quis escrever aqui, mas a maioria da igreja impõe. Vamos continuar aqui orando e pedindo ao Senhor que nos ajude a esclarecer as pessoas, homens e mulheres, que defendem, aí ele botou aqui entre aspas, o mundanismo de usar brincos e outros enfeites próprios das mulheres. Olha, esse irmão, ele é uma pessoa muito esclarecida e eu entendo, né, a questão dele, a situação dele e a situação das mulheres que gostam de usar enfeites como brincos nas orelhas, mas é preciso lembrar, não é, que a igreja tem normas de conduta que a pessoa toma conhecimento ao filiar-se à igreja. Não sei a qual igreja o irmão está referindo, mas nas igrejas batistas tradicionais, o novo crente, logo que se filia à igreja, ou por batismo, ou por carta, ou por aclamação, que são os meios de filiação à igreja, esse novo crente recebe um exemplar do Pacto das Igrejas Batistas do Brasil. E esse pacto, que, aliás, eu não sei se muitos crentes conhecem esse pacto, mas é importante,
é um documento dos batistas. Em uma de suas cláusulas, o nosso pacto estatui assim: a sustentar, o novo crente tem o dever de sustentar os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. De modo que, se o crente tem conhecimento prévio disso, ele deve sustentar isso, que a igreja, que o pacto está dizendo. Agora, a ideia de dizer que o uso de brincos ou enfeites próprio das mulheres é mundanismo, suas doutrinas, eu não posso concordar com essa ideia. Que um brinco que serve para embelezar, para enfeitar uma mulher, seja mundanismo. Porque mundanismo mundano é um crente que não quer depender do dono do mundo, que é Deus. Ele quer depender dele mesmo. Então, por isso, joga em loteria, em outros jogos de azar, apostas com dinheiro, etc. Por quê? Porque ele não quer depender de Deus, o dono do mundo. Então, o mundanismo é isso. O mundanismo não é ir ao cinema, o mundanismo não é ir a um estádio para assistir uma partida de futebol, o mundanismo não é usar um brinco, um colar, uma coisa assim. Agora, quando eu digo que mundanismo não é ir ao cinema, depende do filme que o crente vai assistir. E ir ao estádio não é mundanismo, depende se ele está deixando de cumprir suas obrigações com a igreja, com a expansão do reino de Deus. Ele está deixando isso tudo de lado para ir a um estádio. Então, isso aí poderia ser considerado mundanismo, né? Então, depender do dinheiro e não de Deus é mundanismo, né? Porque Deus é o dono do mundo. E a Bíblia diz, no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nele existe. O crente que tem conhecimento disso, ele deve, pela fé, depender de Deus e não das coisas que são do mundo. Acho que é mais ou menos por aí. A questão é muito interessante. Agora, dizer que usar brinco é mundanismo não tem como se explicar e sustentar isso. Muito bom. A segunda pergunta, pastor, diz assim: veja só, pastor Pedro, eu ouvi o programa da semana passada e compartilhei com o meu pastor. Ele ligou de volta para mim e disse que havia acompanhado tudo porque um irmão lhe havia mandado o link do programa. Ele e a esposa me disseram ao telefone que concordam com aquele irmão que censurou porque consideram também que seja um mundanismo. Eu perguntei a eles o que era mundanismo e se havia outro tipo de mundanismo em nossa congregação. Não quiseram me responder, mas foram atenciosos e amáveis comigo e disseram que iriam, aí ele abriu uma aspas aqui, orar por mim e por minha esposa para que o Espírito Santo nos convencesse da verdade. Fecha aspas. Eu fiquei, assim, me perguntando qual é a verdade que o Espírito de Deus vai convencê-los. Será que a verdade é que usar brinco é mundanismo? Eu tenho a impressão que o Espírito Santo não vai convencer disso. Porque o Espírito Santo convence do pecado,
da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16. Por que que o Espírito convence do pecado? Porque nós somos pecadores e o Espírito me convence a aceitar a verdade de que eu sou um pecador. Então, quando eu digo eu sou um pecador e eu preciso de salvação, foi o Espírito que me convenceu. Eu lembro da história de um homem que entrou na Igreja Batista do Garcia numa terça-feira de carnaval, à noite. A Igreja do Garcia nunca fechou as portas durante os dias do carnaval. E ainda hoje continua abrindo suas portas durante os dias do carnaval, que o carnaval em Salvador é um carnaval de rua, portanto, e o Garcia é um bairro central, muito importante, e tem um dos maiores blocos. Aqui é o maior bloco, que é chamado de Mudança do Garcia. E esse bloco desfila na segunda-feira. E a Igreja Batista do Garcia está aberta na segunda-feira. Voltando ao crente que entrou, ao folião que entrou na Igreja Batista do Garcia numa terça-feira de carnaval à noite. E ele disse que o meu pai, o pastor Moura, estava tocando violoncelo e a congregação estava cantando o hino Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Então, ele disse no testemunho que ele deu que, quando ele ouviu esse hino, ele disse: esse pecador sou eu. Quem o convenceu? Foi o Espírito de Deus, que o convenceu de que ele era pecador. Ele foi batizado no ano de 1950 e foi membro da Igreja Batista do Garcia por muito tempo. Hoje, ele foi consagrado diácono, mas hoje ele é um pastor e pastor titular de uma igreja grande num bairro aqui de Salvador. Eu já preguei nessa igreja. Então, a obra do Espírito de convencer um pecador é uma obra eterna. Aquele pecador vai ser transformado pelo poder do Espírito que o convenceu de que ele era pecador. Então, respondendo ao nosso irmão, o pastor e a esposa estão orando por ele. Então, o irmão deve orar também pelo pastor e a esposa dele, já que ele está orando para que o Espírito o convença de que o uso do brinco é mundanismo. Quem sabe ele deveria orar pelo pastor e pela esposa, para que o Espírito convença o pastor e a esposa de que brinco não é mundanismo. Então, são orações recíprocas entre eles dois. Mas eu confirmo, irmãos, mundanismo é não querer depender do dono do mundo, não é usar brinco. Muito bem, agora 10 horas e 29 minutos em Brasília, 10h29, vamos para a terceira pergunta. Lembrando que essas perguntas são ainda perguntas do assunto da semana passada, viu, gente? Do livro Cânticos dos Cânticos. Ainda temos aqui algumas perguntas remanescentes, né? Que é o que acontece todo o programa. A gente tem aqui perguntas do programa anterior. Pergunta de número 3, meu pastor. Está dizendo assim:
Pastor Pedro, há um grupo em minha igreja que assiste ao seu programa e se reúne em alguma casa para discutir. É muito bom, pastor. Fazemos isso com o consentimento do nosso pastor, que, quando pode, participa também. Quando ele não pode comparecer, há uma pessoa no grupo que manda um resumo para ele. No último encontro, ficamos em uma dúvida sobre a parte final do versículo 13 do capítulo 7 de Cânticos dos Cânticos, que diz: Eu os guardei para ti, ó meu amado. Uma pessoa no programa disse que não concordava com o Senhor e achava que a esposa guardou as mandrágoras para o marido. Em nossa discussão, a maioria concordou com ele. Por favor, pastor, seria possível o senhor voltar a explicar o que a esposa guardou para o marido? Eu falei com os irmãos que o senhor responderia porque tem o costume de responder a todas as questões. Mas alguns ficaram incrédulos. Vamos aguardar. Se o senhor não puder responder ou não quiser responder, nós saberemos entender. Muito grato ficarei. Muito simpático, né? Demais. Olha, meu irmão, muito obrigado por sua questão, por sua confiança e por essa nova questão que está voltando, essa antiga questão que está voltando, porque, de fato, é uma questão, um assunto muito importante. Algumas pessoas têm medo, o que me parece que está acontecendo aqui nesse grupo. Algumas pessoas têm medo de interpretar o Cântico dos Cânticos, porque entendem que o assunto relação sexual entre um casal é um tabu, é algo que não se deve tratar em público, muito menos na igreja, e coisas dessa natureza. Mas a gente precisa explicar aos crentes, à igreja, que Deus é o autor do casamento. E como autor do casamento, ele também é o autor da vida sexual dentro do casamento. O autor aos Hebreus afirma que o casamento deve ser honrado por todos. E o leito sem mácula, esta expressão, honrado seja entre todos o casamento, é uma ideia solene de que, diante do casamento, todo mundo deve se levantar. E é o que acontece, não é? Quando um casal entra na igreja para o seu casamento, a congregação fica de pé, tanto na entrada do noivo quanto na entrada da noiva, solenemente em honra ao casamento e ao leito sem mácula. O que Deus condena não é a relação sexual entre um casal heterossexual. Ele criou isso, mas Deus condena a devassidão e o adultério. O mesmo texto que diz honrado entre todos seja o casamento, diz: quanto aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 3, mas é bom ler todo o capítulo sobre este assunto, em Hebreus capítulo 13. Então, sobre esse texto da preocupação do ouvinte, a dúvida é o que foi que a esposa guardou para o marido, e o leitor entende, e o grupo da igreja dele também, que ela guardou mandrágoras, aquela fruta que era considerada
uma fruta própria para os casais, para a lua de mel, era própria para isso. Mas não. A amada doou-se a si mesma ao esposo dela. Quando ela diz, eu os guardei, observe que, primeira coisa, é plural. Segunda coisa, eu os guardei é sinônimo de castidade, que ela se guardou para o casamento. Ela se guardou para o seu noivo. E então, assim deve o homem também guardar-se para a sua esposa, futura esposa, e para o seu futuro casamento. Então, eu sugiro que o ouvinte que fez essa interessante pergunta leia capítulo 7, de 10 a 13, para que possa melhor entender. A esposa, nesse texto que eu estou falando, que eu citei agora, que eu referi agora, a esposa preparou uma agenda de casamento. Até a semana passada eu falei naquela agendinha cor-de-rosa, e que ela anotou como deveria ser a lua de mel dela com o marido dela. Primeiro, incluía uma viagem ao campo, às aldeias, às vides, e uma tradução mais livre diria às fábricas, né, de vinho, de uva, de romãs, etc. Enfim, ela agendou uma viagem de núpcias, uma lua de mel. Então, ela vem e diz a ele, nessa viagem de núpcias, eu te darei o meu amor. Não são as mandrágoras, é ela mesma, é o amor dela, é o corpo dela, que é exatamente o que acontece a um casal em uma lua de mel. O amor aqui é sinônimo de relação sexual, é o sinônimo de minha fidelidade, minha pureza, minha castidade, que eu vou lhe oferecer agora em que nós estamos em lua de mel. Agora, essa castidade, essa pureza, não é só da mulher. Entre os crentes, não. Aquela ideia de prenda a sua novilha porque o meu garrote está solto, isso é perverso. Isso é devassidão. E o autor aos Hebreus fala que Deus condena aos devassos e aos adúlteros, Deus julga. Deus vai julgar esse conceito perverso, que é prenda a sua novilha que o meu garrote está solto, não. Um rapaz crente deve ser ensinado a se guardar para o casamento. Uma moça crente deve ser ensinada a se guardar para o casamento, a fim de que, na lua de mel, eles possam experimentar o resultado dessa castidade, dessa pureza, desta separação do mundo, onde o que vale é o adultério e a devassidão. Mas Deus vai julgar esse tipo de conceito e os crentes devem estar fora disso para receberem a bênção de Deus sobre o seu casamento. Muito bem, agora 10 horas e 38 minutos, vamos para a nossa
quarta e última pergunta do programa da semana passada. Diz assim: Pastor, o texto em 4:9, o capítulo 4, versículo 9, fala sobre coração enlevado. Pastor, o que significa um coração elevado? E mais, elevado por causa de olhares e colares? Até rima, não é? Não sei se essa questão faz sentido para o senhor, mas eu gostaria de saber. Só para, antes de responder essa pergunta, Elber, só para completar aqui a pergunta anterior sobre o casal se guardar para o casamento, a experiência diz, pastores que têm como é que eu diria, que fazem aconselhamento pastoral. Espera aí, irmãozinho, que a minha tela saiu aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui. Minha tela caiu aqui fora e eu não sei agora. Eu preciso voltar para ela. Só me espere um minutinho, viu, Elba? Tranquilo. Bom, são 10 horas e 39 minutos em Brasília, 10h39, já estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, na Bahia, conectadíssimo aqui na nossa programação, e estamos aqui ao vivo com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Por não, meu pastor? Então, só para completar aquela ideia de se guardar para o casamento, pastores que têm experiência de aconselhar casais, de ouvir casais sobre as experiências dele antes do casamento, chegam à conclusão que todo casal que experimentou a relação sexual antes do casamento vai enfrentar problemas no casamento, do tipo acusação, foi você que forçou, foi você que disse que eu não lhe amava, etc, etc e tal, e isso acaba criando sérios problemas. Tudo quanto é feito contrariamente aos planos de Deus redundam em dificuldade no casamento. Podemos seguir. Muito bem. Então, eu vou repetir aqui a quarta perguntinha, que diz assim: Pastor, o texto em capítulo 4, versículo 9, fala sobre coração elevado. Pastor, o que significa um coração elevado? E mais, elevado por causa de olhares e colares? Até rima, não é? Não sei se essa questão faz sentido para o senhor, mas eu gostaria de saber. Eu vou citar aqui o versículo 4:9 para um melhor entendimento do meu ouvinte e da pessoa que fez a pergunta. O noivo diz para ela: enlevaste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Lembre-se que a semana passada falamos que ele chama a esposa de noiva e também chama de irmã. É erro, é pecado chamar a esposa de irmã? No sentido de irmã em Cristo? De jeito nenhum. Ela é sua irmã em Cristo. Mas chamá-la de irmã de carne, de sangue, aí já é um erro, não é? Porque irmãos não se casam entre si, né? Irmãos, filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai, não se casam entre si. Alguém pode dizer, mas Abraão casou com Sara, que era irmã dele.
mas Sara era irmã dele uma parte só. Ela não era irmã de pai e de mãe. Pode configurar até um casamento entre irmãos e irmão e irmã como incesto, não é? É complicado isso, e não é aceito pela sociedade. Um juiz não vai realizar o casamento de dois irmãos. Um pastor, eu, por exemplo, não realizaria o casamento de dois irmãos. Então, quando ele chama aqui de minha irmã, não é minha irmã de sangue. E o outro conceito é minha irmã, minha noiva. Então, enlevaste-me o coração como com um dos teus olhares, né? Com um dos colares do teu rosto. Então, ele pergunta como é enlevar o coração. Há uma expressão latina muito conhecida, que é sursum corda. Isso significa que o coração está ao alto, elevado. Assim estava o coração dele, elevado por ela. E essa é a linguagem do amor. O amor eleva o coração dele e dela, né? A linguagem do amor, o olhar faz parte da linguagem do amor, né? Minha avó materna chamava-se Eudóxia. Ela cantava uma música música dela, a música e a letra. Então, nessa música, que é muito linda, eu de vez em quando toco as músicas da minha vovó, que são sempre muito lindas. Ela dizia, a minha avó já está com o Senhor, ela dizia: quando avistei os teus olhos, debaixo de um fino véu, eram olhos matadores, como as estrelas do céu. Não eram pretos, nem azuis, eram castanhos, linda cor. Meu Deus, que olhos são esses que só me falam em amor? A minha avó, a Eudóxia, ficou viúva do meu avô Sebastião, que era chamado de Ito, muito cedo. A minha mãe, por exemplo, estava com 4 anos quando ele faleceu. E minha avó não casou mais. Ela escreveu letras muito lindas, com música, sempre dedicadas ao meu avô Ito. Ela tem uma música que ela diz assim: venho de longe, quase caindo. Ito, era Itu, mas ela dizia Ito, que era ele, né? Ito dormindo, sem nunca acordar. Era a tristeza do coração dela por ter perdido o amor da vida dela e ficar tão cedo, né? Com filhos para criar. Naquele tempo, eu imagino que não é? Uma mulher no interior das Alagoas, na cidade de Pão de Açúcar, para criar 4 ou 5 filhos, né? Sendo que a caçula tinha 4 anos, que era minha mãe. Então, o olhar enleva o coração.
E parece que a coisa é tão bonita que até o colar, né, também leva o coração dele pela atenção, a beleza de um colar, né, no pescoço da sua esposa. Não há comparação, né, diz o autor, inspirado ao amor da Sulamita, que é a amada dele. E ele diz que ela diz que é um amor melhor do que o vinho. O que ela quer dizer com isso? Que o amor é sinônimo de alimento. O amor alimenta, nutre, supre e toda a vida. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba. Esse amor que jamais acaba supre, nutre, eleva o coração. Podemos seguir? Maravilha. Agora são 10 horas e 49 minutos em Brasília, ou 11 para as 11. Mais bonitinho, né? 11 para as 11. Então. Bom, e assim então a gente conclui, né? As perguntinhas da semana passada, do programa anterior. E conclui, pelo menos eu espero, Cânticos dos Cânticos por enquanto. Lembrando que... Perdão. Lembrando que o pastorzão está aí caminhando, né? Escrevendo o Cântico dos Cânticos, introdução e comentário, né? Até o início do ano aí, permitindo Deus, esse livro vai ser lançado, né? Então, muita coisa que você ouviu durante, acho que foi 5 programas que fizemos, né, pastor? Acho que foi de 5 programas, foi? Durante esses 5 programas aí, você ouviu muita coisa. Agora você imagina o livro, né? A introdução e comentário com o nosso querido pastor Pedro Moura, que esteve agora recentemente nos Estados Unidos, lá conseguiu também muita coisa para estar, né, buscando, estudando, para estar acrescentando nesse livro. Eu tenho certeza que vai ser top demais, né? Então, pelo menos aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, hoje a gente conclui. Mas acredito que na semana que vem deve vir ainda mais uma ou duas perguntinhas, né, pastor? Remanescentes ainda desse assunto que a gente conseguiu estender aí por muitas semanas, né? E cada semana mais legal, mais bacana que a outra. Mas muito bem. Pastorzão, deixa eu ir lá então no nosso chat, antes de a gente partir aqui para a segunda parte do programa. Deixa eu ir lá no nosso chat, que tem aqui várias participações, vários comentários e tal, e eu quero saber quem é que está aqui junto com a gente, pode ser? Perfeitamente. A Bernadette Sena, ela está dizendo assim, ó, bom dia, irmãos, bom dia, pastor Welber e pastor Pedro Moura. Ela mudou o nome do apóstolo aqui, pastor, ela botou pastor Paulo Moura. Graça e paz. Paulo Moura é meu irmão. Olha aí, ó. Que já está com o Senhor. Olha aí, ó. Era um dos mais novos e ele perdeu a luta contra um câncer e o Senhor o levou. Olha aí. Então tá, mas eu acredito que foi o teclado dela. E também o pastor eu acho que é da primeira de Cascadura ou de Madureira, chama-se Paulo Moura. Paulo Moura, olha aí. Verdade. Legal. Mas eu acredito que foi o teclado dela que escreveu errado aqui. A Gleide Rosali também está aqui, está lá em Salvador, né? Ela é daí de Sião, lá em Salvador. Pastor Eude Cabral também já está na área aqui, ó, mandando bom dia, está dizendo bom dia, meus irmãos. Danilo Marques da Silva está dizendo a paz do Senhor a todos que nele crê. E ele diz mais aqui, ele é da PIB lá de Fonseca, Niterói, lá no Rio de Janeiro. E o Nelson Júnior está dizendo, os brincos hoje estão sendo usados pelos varões. Olha, veio até uma questão assim, mas eu não gostei da questão, não. Eu disse à pessoa que mandou a questão que eu não ia apresentar, que eu ia responder para ele, muito obrigado, etc., mas eu não iria trazer para a questão. Mas aí alguém está falando aí, né? Isso, Nelson Júnior está dizendo os brincos hoje está sendo usado pelos varões. Está sendo usado
e pelos varões. Estão, né? Estão sendo usados e pelos varões. Muito bem. Ele está lá em Campos Belos, Goiás. Olha só que legal. Campos Belos fica razoavelmente perto daqui de Brasília, acho que uns 300 quilômetros daqui, mais ou menos. Uau, perto! Já tive lá em Campos Belos, isso aí na década de 90, 96, 94, não lembro mais ou menos. Umas 5 horas de viagem, né, não? De carro? Mais ou menos, mais ou menos. O pastor Marcelo Luthier também está por aqui, está dizendo glória a Deus. A irmã Maluce também já deu ar da graça por aqui também. A Célia Castro está dizendo: oh, meu irmãozinho menor, tão amado. Hoje é o pastor Pedro Moura, respeitado, pastor, teólogo, linguista, domina não sei quantos idiomas. A Deus toda a glória, é o que ela está dizendo aqui. Aí ela diz mais, aí sobrou para mim também, e o entrevistador, voz de veludo? Pastor Welber, sigo parabenizando o seu desempenho de excelência. Obrigado, irmã Célia, sempre com muito carinho aqui acompanhando a nossa programação. O João Anulino também está por aqui, ele está dizendo, foi no congresso Multiplique em Águas de Melhor, acho que ele quis dizer fui, né? Fui no congresso Multiplique em Águas de Lindóia e vou de novo esse ano em Caldas Novas, Goiás. Muito bom ouvir as coisas de Deus. Thelma Lúcia está dizendo, bom dia, graça e paz, pastor Welber, pastor Pedro e a todos os ouvintes da rede. Deus abençoe vocês. A Gleide Rosali está dizendo, na semana passada, alguém disse que as mulheres da sua igreja só podiam usar coques e não cabelo solto. Entendo que nesse caso os cabelos não são o véu recomendado na Bíblia. Comentário dela aqui. O Raimundo Carneiro de Oliveira está dizendo a paz de Cristo, nobres pastores, o pastor Pedro com esse bigode e o cabelo grisalho e cortado bem baixinho, está parecendo um outro baiano muito famoso, Dorival Caymmi. Olha aí, pastor. Tá certo, esse aqui é o Raimundo Carneiro de Oliveira, que mandou aí o comentário. Bom, são agora 10 horas e 55 minutinhos. Esses aqui são os nossos alôs aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia no chat, tá, gente? Você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu tinha visto aqui algo, deixa eu ver aqui o que é que tá rolando. Não, já fui aqui. Eu tô aqui no nosso WhatsApp para saber se tem algum recado direcionado ao nosso querido pastor. Se tiver, eu vou ler também, né? Mas se não, os recados que são seculares, eu vou... secundários, no caso, né? Eu vou ler depois, tá bom? Todos os recadinhos e tal. Eu tô vendo aqui vários e tal, mas não tem nenhum direcionado ao pastor. A Célia Castro apareceu aqui de novo, ela está dizendo, Pastor Pedro apostou no amarelinho. Ele falou, está um completo canarinho. Ontem o Brasil mandou o Chile para casa. Muito bom. Tem mais recados aqui. Eu estou vendo aqui mais recados da irmã Célia, que eu não tinha... Acho que eu passei batido aqui nos recados dela, né? Aqui, ó. Moro onde não mora ninguém, pastor Welber, nos longes do Ceará, no distrito do Tapuio. É longe de tudo, viu? Abraço, querida. Você está aí às beiras da praia, né, que eu estou sabendo. Deixa eu ver quem mais aqui está aqui linkado com a gente. O pastor Pedro está um patriota de... Escol, acho que ela escreveu aqui. Aí, lembro dos 90 milhões em ação. Ontem o Brasil despachou o Chile. Aí tá aqui se divertindo. Essa é minha amiga Célia Castro, que tá aqui conectada com a gente. Muito bom. Gente, olha, 10 horas e 57 minutinhos, pastorzão. E o alô, vai para quem? Olha, o alô hoje vai para o Pedrinho, o filhinho do nosso irmão Luiz, né? E da Carla. O Pedrinho vai ser operado. Nós estamos, eu e a Dulce, orando
diariamente, 3 vezes, e também levantando as madrugadas, para que esta criança seja bem-sucedida na cirurgia, na sua vista, e até mesmo suplicando ao Senhor e dizendo ao Senhor: o Senhor pode curá-lo se o Senhor quiser, sem intervenção médica, e o Senhor também pode curá-lo se o Senhor quiser, com intervenção médica. Então eu peço orações pelo Pedrinho, um bebê, e que vai ser submetido a uma delicada cirurgia. E mandando o nosso abraço para o Luiz, para a Carla, e prometendo continuar acompanhando eles nessa luta, nessa tribulação, até que o Senhor dê a sua completa resposta. E o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Mas eu também quero, o Elber Nestante falou no pastor Eude. Eude é um amigão, pastor da Primeira Igreja Batista de Goianinha, lá no Rio Grande do Norte. E ele está vindo a Salvador, não sei se ele já está aqui, porque ele vai ser conferencista na Igreja Batista Sinai, uma igreja grande aqui perto. E nós queremos, se Deus quiser, dependendo da nossa agenda, queremos encontrar esse amigão, pastor Eude, a sua esposa Tássia. Eles são um casal da denominação, envolvido com a denominação, e pastores dessa igreja lá em Goianinha. Bem-vindo à Bahia, meu amigo, e bem-vindo a Salvador, a terra do Salvador, que aqui é dito que Salvador é a terra do Senhor do Bonfim, mas não é. Salvador é a terra do Salvador Jesus. Nós oramos para que ela, de fato, seja a terra do Salvador. Abração, meu amigo, e é isso que eu tenho para esse intervalo, sobre o alô para o Pedrinho e o alô para o Eude e a Tárcia, aqui em Salvador. Maravilha. Agora 11h02 em Brasília. Vamos seguindo o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, só lembrando a você que está chegando aqui na rede, agora, de repente chegou a semana passada e também não conseguiu ainda acompanhar toda a programação da rede. Nas sextas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, a gente tem esse encontro marcado com o nosso querido pastor Pedro Moura. Se você está ouvindo a gente na rádio, quiser vir para o YouTube, lá no YouTube nós também estamos ao vivo no canal Rede 316 TV aqui no YouTube. E aqui funciona assim, o quadro é o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que acontece todas as sextas a partir das 10 horas da manhã. E se você tem uma pergunta, uma dúvida na Bíblia que você gostaria de esclarecer, alguma coisa nesse sentido, você pode mandar essa dúvida para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. O assunto, quando chega lá, o pastor vai selecionar esse assunto. Normalmente ele vai ter uma pasta com esse assunto. Se não tiver, ele cria uma, e por ordem de chegada, essas perguntas serão respondidas, ou seja, esse assunto vai ser trazido aqui para a gente, E aí, nesse assunto, as perguntas que estiverem anexas, o nosso querido pastor vai estar trazendo isso depois, claro, de estudá-las e para poder te trazer uma resposta bastante embasada. Pastor Pedro Moura é o nosso mestre aqui, é doutor em teologia, em grego, em hebraico, e já está aí escrevendo esse ano o 13º livro, estará sendo lançado. Esse ano, por exemplo, até o final do ano, ou na virada do ano, a gente está aí torcendo para que tudo dê certo. Ele também vai estar lançando o livro de Hebreus,
introdução e comentário, né? Então, e dentre esses livros ele tem vários já, alguns best-sellers e livros que já estão aí em várias tiragens já, né? Então você pode conhecer todos esses livros. Se você tiver alguma dúvida e quiser conhecer mais, você vai mandar um e-mail para esse mesmo e-mail, né? Que é o e-mail das perguntas, mas você pode mandar também para ele para falar sobre os livros, que é Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Lá você vai conhecer os diversos títulos que ele tem já lançado, publicado. Então, dentre eles, nós temos também o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e 2, né, que está aí a pleno vapor. No início desse ano, na virada do ano, ele lançou também Jonas, introdução e comentário, top demais. E ele tem aí Manual do Autor do Casamento, tem a Ceia do Senhor e vários outros livros tops aí, né, e que vale muito a pena você entrar em contato para estar adquirindo. E é essa que a gente costuma falar aqui nos bastidores, é essa fera que fica com a gente, que está com a gente aqui toda sexta-feira, né, nos abençoando com esses aulões maravilhosos, né, e que vale muito a pena. Então, que você agende direitinho, você que está chegando agora aqui na rede, agenda direitinho, porque vale muito a pena você estar com a gente toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aprendendo um cadinho mais de Deus aqui na rede. Não é isso, meu pastor? Perfeitamente. Só não sou essa fera toda aí, né? Não, né? Tá certo. Bom, mas são 11 horas e 5 minutos em Brasília, 11 e 5. Pastorzão, partimos então para a questão de hoje, não? Por favor. Então vamos lá. Hoje, dando seguimento, né, ao nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o assunto de hoje... Saímos, né, depois de 5 programas de falando sobre Cânticos dos Cânticos. Hoje o assunto é ressurreição, a volta do Senhor Jesus e a ascensão dos salvos. Então, se prepare, né, como o pastorzão costuma falar aí, ó, você já está aí com a tua Bíblia de papel na mão, ou de preferência um caderninho também, um lápis, né, os marcadores aí que você tem, né, para poder ir marcando os versículos, fazendo os comentários, porque vale muito a pena, tá bom? Então tomara que você já esteja preparado, que a gente vai estar aqui começando mais um assunto dentro do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então vamos lá, vamos para a primeira perguntinha. Lembrando que a passagem, né, que vai estar sendo usada é Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 7. Essa é a referência que o pastor vai estar usando, claro, dentre outras que ele vai estar usando no decorrer do programa. E a primeira pergunta, meu pastor, posso mandar? Por favor. Diz assim: pastor, como eu posso explicar a uma pessoa não crente a ressurreição de Jesus? Que textos melhores eu devo usar? Pergunto mais: se a pessoa não acreditar, o que devo fazer? Pastor, eu estou enfrentando essa questão. Sou crente novo, tenho lido muito sobre a ressurreição, mas não está sendo fácil para mim. Então, eu fico feliz em ouvir o testemunho desse nosso irmão, o desejo dele de pregar a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, que inclusive já o alcançou. Mas eu preciso dizer a esse irmão, assim, tão ansioso, de falar daquilo que aconteceu com ele, que a melhor evangelização que um crente novo pode fazer é dar um testemunho da sua fé. É dizer ao irmão, ao colega, ao amigo, aos pais, aquilo que Deus fez
em sua vida, né? Como Deus o libertou do pecado, dos vícios, da vida impura, das ciladas de Satanás e tudo mais que Deus fez para salvar você da condenação do pecado. Eu vou citar um exemplo por causa dessa preocupação que eu devo fazer se a pessoa não acreditar essas coisas. Veja bem, quando Jesus curou um cego de nascença, Evangelho de João, capítulo 9, quando ele curou esse cego de nascença, as pessoas, os líderes judeus, os amigos, quiseram saber tudo a respeito de Jesus. E aquele cego tentou explicar tudo. Acontece que ele não sabia explicar sobre Jesus. E tudo que ele arrumou foi uma grande confusão. De repente, ele disse... Quando ele viu que ele não estava conseguindo explicar e estava criando confusão e já queriam bater nele, etc., levá-lo para o sinédrio, tudo bem. Então, ele disse uma coisa. Antes de conhecer a Jesus, eu era cego, mas agora eu vejo. Esse foi o testemunho preciso daquilo que Deus havia feito com ele através de Jesus. Então, meu irmão jovem, novo crente, tão preocupado, seu testemunho é mais importante do que explicar sobre Jesus. Falar sobre o que Jesus fez em sua vida, em sua família, em seu casamento, é mais importante do que falar sobre Jesus, explicar sobre Jesus. Então, uma sugestão que eu lhe dou é: fale sobre a alegria que você sente quando você está adorando a Jesus. Fale sobre a alegria que você sente quando você está fazendo a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus está na Bíblia, não é? Isso é melhor do que tentar explicar assuntos de teologia, que um novo crente não domina e que é difícil também para quem ouve. Teologia é difícil para um novo crente explicar. E é difícil para a pessoa que está ouvindo bem. Dê o seu testemunho. Diga: antes de Jesus eu era cego, agora eu vejo. Antes de Jesus eu era viciado em drogas. Antes de Jesus eu era viciado em bebidas alcoólicas. Antes de Jesus, se uma pessoa me desse uma fechada na rua, eu xingava ele. Eu dava outra fechada nele. Mas hoje eu vejo, eu não sou mais cego espiritualmente. Agora, se a pessoa não quiser ouvir, não quiser crer, você não pode fazer nada. Você não pode forçar. O que você pode fazer é se esforçar para comunicar o melhor possível o que Jesus fez em sua vida. Mas obrigar a pessoa a crer, não. Crer é uma opção. Não crer é outra opção.
A pessoa tem direito a crer ou direito a não crer. Não é possível obrigar uma pessoa a crer em Jesus. Muito bem, agora 10 horas e 14 minutos em Brasília. Perdão, 11 horas e 14 minutos em Brasília. Quem dera que fosse 10, né? E a próxima pergunta, pastor, diz assim: pastor, esta é a segunda pergunta que eu faço, esperando a sua ajuda. Como eu disse na primeira pergunta que lhe enviei, a pessoa não crente a quem estou tentando ajudar me perguntou o seguinte: você saberia me dizer como é o corpo de uma pessoa que ressuscitou? Ela estava na sepultura, todas as carnes foram consumidas, restou cabelos e ossos. Essa pessoa vai ressuscitar a si mesmo? Corpo sem matéria? Interessante, né? Para um crente novo, não é? Uma pergunta muito importante. Olha, a natureza do corpo ressuscitado que é o assunto que esse nosso jovem irmão está querendo saber, não é um corpo imaterial. O Novo Testamento não ensina isso. Mas há algumas pessoas que estudam teologia e que afirmam isso. Corpo imaterial. Não. Jesus, a ideia que me parece que o ouvinte está querendo saber é: Jesus podia se ocultar? Se a pergunta é essa, isso não é corpo imaterial. Jesus podia, sim, se ocultar. Por exemplo, em Lucas 24, no caminho de Jerusalém para Emaús, uma aldeia, né? Perto, relativamente perto de Jerusalém, essa aldeia de Emaús. É dito que Jesus estava à mesa com eles, partiu o pão, orou, e eles concluíram que era Jesus. E naquela hora, Jesus desapareceu. Os discípulos não o viram mais. Isso não é imaterialidade. Pedro e os demais que foram encarcerados, por exemplo, em Atos capítulo 5, saíram da cela, passaram pelo meio dos guardas e não foram vistos. Por quê? Porque foram ocultados. Então, seria o caso de perguntar: Pedro e os apóstolos que foram presos com ele tinham corpos imateriais? Não, claro que não. Mas o Espírito Santo os ocultou dos guardas, assim como o Espírito Santo também ocultou o Senhor Jesus daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E em outros casos em que Jesus, por exemplo, quando o Senhor Jesus foi levado pelos inimigos para ser lançado de um precipício abaixo, o Senhor Jesus ocultou-se deles e voltou no meio deles. Eles estavam andando para lá e Jesus voltando no meio deles
ocultado. O Espírito Santo de Deus ocultou o Senhor Jesus. Ocultar-se não é não ter um corpo material, de carne, de ossos, não só de ossos e cabelos, como disse o nosso ouvinte que fez esta pergunta. O Espírito Santo de Deus pôde ocultar o Senhor Jesus, pôde ocultar os apóstolos, para que eles não fossem alcançados pelos inimigos que queriam destruí-los. Acho que é mais ou menos por aí. Ocultação e não imaterialização. Muito bem, 11 horas e 20 minutos em Brasília. Vamos lá então para a nossa terceira perguntinha, que diz o seguinte: Pastor Pedro Moura, eu sou pastor, sou recém-consagrado. Eu conheci o senhor em um retiro de pastores no lugar chamado Paraguaçu. Eu estava de férias naquela região e fui lá em uma hora que o senhor estava falando. Foi muito bom ouvir o senhor. Pastor, no meu exame, um membro do concílio me perguntou o seguinte, abre aspas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo afirma que Jesus, ao ressuscitar, tornou-se as primícias dos que dormem. Pastor, eu tentei explicar, mas não consegui muita coisa. Algumas semanas depois, encontrei o irmão examinador do concílio, perguntei a ele sobre a questão e ele teve a maior dificuldade em me explicar. Na verdade, ele não explicou nada. Eu expliquei a ele porque, quando saí daquele concílio, estudei o assunto em mais de uma sistemática. E preguei sobre o assunto em minha nova igreja. Pergunto ao Senhor, se o Senhor fosse o candidato, o que o Senhor responderia sobre essa questão? Muito bom. Meu colega e meu irmão e novo colega, né? Ele disse que ele tem pouco tempo de ordenado. Eu lamento muito que tenha acontecido isso no seu concílio, mas o irmão foi sábio, não é? Não soube responder ao concílio na hora, tentou responder, não conseguiu, mas foi estudar sobre o assunto, né? E colheu os frutos da dificuldade que enfrentou. É muito próprio isso. Então, a sua questão em 1 Coríntios 15, 20, a expressão o Senhor Jesus é primícias dos que dormem, diz Paulo. A ideia é saber o que são primícias. Então, a gente sabe que primícias são... A palavra primícia significa primeiro, né? Primícias são os primeiros frutos de uma colheita. Então, Jesus é o primeiro fruto. A ressurreição de Jesus é o modelo e a garantia da nossa ressurreição, assim como as primícias de uma colheita garantem que mais colheitas virão. A ressurreição de Jesus, e através dela seremos nós também ressuscitados e receberemos a vida eterna. Porque existe uma palavrinha em grego que tem 3 letrinhas. É a palavrinha dia. D-I-A.
com o acento agudo no A. Essa palavra, quando é usada sobre o Senhor Jesus, ela diz que aquilo aconteceu por causa de Jesus, por meio de Jesus e através de Jesus. É isso que significa essa palavrinha tão pequena e tão importante. A vitória de Jesus na cruz e a sua ressurreição o fizeram assentar à direita da majestade nas alturas onde ele está reinando. 1 Coríntios 15, 24, nos deixa entender que Jesus já está reinando, mas não completamente, porque o Senhor Jesus precisa pisar debaixo dos seus pés todos os inimigos de Deus. E o último deles é a morte. Portanto, o Senhor Jesus já está reinando, mas não totalmente, como ele vai reinar ao soar da última trombeta, quando ele aparecer nas nuvens. E nós reinaremos com Jesus, porque a ressurreição nossa é por causa, através e por meio de Jesus. Diga, por causa, por meio e através de Jesus. E também nos assentaremos com ele na sua gloriosa vinda e no seu reino, diz o apóstolo Paulo. Então, não esqueça aqui o ouvinte que perguntou e meus ouvintes, o que Jesus garantiu. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Está em João 11, Jesus dizendo à irmã de Lázaro, que ainda estava na sepultura. E então Jesus perguntou a ela: você crê isso? E ela disse: creio na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse: eu estou falando na ressurreição agora. Teu irmão vai ressurgir. Não no último dia, agora. No último dia ele vai ressurgir, mas eu estou falando na ressurreição agora. Marta e Maria, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E foi então que ele deu a palavra: Lázaro, sai para fora, vem para fora. E aquele defunto saiu da sepultura para viver novamente a vida com suas irmãs, com seus amigos e com todo o povo, né, daquela região em Betânia onde eles habitavam. Jesus é a ressurreição e a vida. Muito bem, 11 horas e 28 minutos em Brasília. Vamos lá para a próxima perguntinha, que diz o seguinte: pastor, como eu posso comparar a ressurreição de Jesus e a ressurreição de Lázaro de Betânia? Então, há uma diferença significativa. Há uma semelhança, que é: ambos ressuscitaram. Mas a diferença é bastante significativa. Lázaro foi ressuscitado, né, e experimentou tudo que a vida humana tem para uma pessoa. Ele experimentou a dificuldade da vida, dor de cabeça, dor de dente, né, topada,
ah, ele experimentou as coisas boas, né? Um doce de leite. Esta semana eu e a Dulce fizemos um doce de leite. Eu fazendo e ela dizendo, é assim, é assim, é assim. E comemos doce de leite vários dias durante a semana. Ainda tem um pouquinho. Então, as agruras da vida, as tentações, pecados, tudo que ele já havia experimentado na vida anterior. Agora, ele está morto, aguardando, morreu novamente, né? Lázaro não ficou vivo depois da sua ressurreição, ele morreu novamente e está aguardando a ressurreição, que o Senhor Jesus, com a sua ressurreição, vai nos garantir para não morrer mais, não morreremos mais. O Senhor Jesus dominará completamente a morte. A morte não terá nenhum poder sobre Jesus, como não tem agora, e não terá nenhum poder sobre nós, ressuscitados por Jesus. De modo que o corpo de Lázaro ressuscitado experimentou dores, limitações, tudo quanto um ser humano experimenta na vida. Mas Jesus não. Jesus ressuscitado não experimentou mais nada que Lázaro experimentou. Todos os evangelistas, os sinóticos e João, né? Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, e João falaram e ensinaram sobre a ressurreição do Senhor Jesus e como modelo e garantia da nossa ressurreição. Muito bem, agora 11 horas e 31 minutos em Brasília, 11h31 na nossa capital. Vamos lá à sexta perguntinha, que diz o seguinte: Pastor Pedro, por que aqueles 2 discípulos que caminhavam para Emaús não puderam reconhecer a Jesus que caminhava junto a eles? Está lá em Lucas 24. Então, em Lucas 24 está a resposta. No próprio capítulo 24, lá, um versículo lá que o amigo pode achar, enquanto o Senhor Jesus partia o pão, eles caminharam com Jesus. Quando chegaram em casa, Jesus fez menção de que ia seguir, eles convidaram Jesus para entrar em sua casa. Existe um hino lindíssimo sobre isso, que diz: fica conosco, Senhor. O texto que eles disseram, já é tarde o dia, não é? O dia já declina, fica conosco, Senhor. E Jesus entrou para ficar com eles. Agora, a pergunta é por que não puderam reconhecer Jesus. É que eles, durante o caminho, eles não reconheceram Jesus, só reconheceram a mesa. E quando reconheceram, diz o texto que ele desapareceu. Mas a lição mais consentânea com o original grego é melhor do que essa ideia de que nisto ele desapareceu diante deles. Porque diz, ele ocultou-se deles. Pode até ter ficado ali. Pode até ter dormido ali. Mas ocultou-se deles. Não é que a ideia do texto, nisto ele desapareceu, seja equivocada. Não. É que a ideia de ocultar-se deles é mais acurada, é mais consentânea com a leitura, a lição
grega. Aqueles e essa lição grega está dizendo que eles dois não viram mais Jesus, porque Jesus ocultou-se deles dois. Pode até ter ficado ali, pode até ter dormido ali naquela casa, mas ocultou-se deles, não viram mais Jesus. Estão lembrados de Filipe? Aquele diácono, capítulo 8 de Atos, que estava com um africano, batizou o africano, e diz o texto que, após o africano ser batizado por Filipe, o Espírito arrebatou a Filipe, ocultou a Filipe deles. Eles não viram mais. Eles não viram mais Filipe. O eunuco, né? O eunuco na carruagem dele, com alguém mais, né? Mas diz o texto que o Espírito arrebatou a Filipe e Filipe não viu mais o eunuco, né? Ou melhor, o eunuco não viu mais a Filipe. Então, o que foi que o Espírito fez? Ocultou o diácono, e o eunuco, jubiloso, seguiu o seu caminho. Muito bem, agora 11 horas e 36 minutos em Brasília, 11h36. Lembrando que estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador. Hoje, ressurreição, a volta do Senhor Jesus e a ascensão dos salvos. Para você que está aqui no YouTube, não esquece, por favor, de deixar o seu like, de clicar aí no sininho, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas acompanhando e os likes ainda não estão batendo. Deixa eu até dar uma atualizada aqui. Não sei se já estão, mas pelo menos ainda há pouco não estão batendo ainda, né? Então, por favor, você que está aqui no YouTube, clica lá, deixa seu like, compartilha o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também. Isso nos abençoa muito, ajuda muito aqui o nosso canal de TV no YouTube também. Vamos lá então, meu pastor, para a 7ª perguntinha. Sim. Que diz o seguinte: pastor, o Senhor Jesus ressuscitado tinha um corpo físico que podia tocar e ser tocado como o nosso corpo? O senhor assistiu o filme Ghost? O ator principal não conseguia tocar as pessoas. Há passagens na Bíblia que falam que Jesus podia tocar as pessoas e as coisas ser tocado... eu vou ler mais uma vez. Há passagens na Bíblia que falam que Jesus podia tocar as pessoas e as coisas e ser tocado também? Então, deixa eu somente lembrar o que me ocorreu sobre a ideia de ocultar. No segundo livro dos Reis, aquele episódio em que Eliseu vê o exército de anjos, mas o moço dele, não vê. E então Eliseu diz a ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o rapaz ficou atônito. Então Eliseu orou pedindo: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Aí ele viu e disse: carros de Israel, seus cavaleiros. Eram anjos que estavam ali ocultados a ele, e o profeta estava vendo tudo isso, mas ele não podia ver. Aliás, essa oração é muito didática. Essa oração é muito rica. Que nós podemos orar pedindo a Deus para abrir os olhos
de algumas pessoas para que elas vejam como um dos nossos ouvintes hoje pediu, né? Como é que eu posso, se a pessoa não crê, como é que eu posso fazer, etc. Uma boa oração. Senhor, abre os olhos para que ele veja as maravilhas. Isso está no Salmo, né? Salmo 119, versículo 18. Abra os olhos para que eles possam ver as maravilhas da tua palavra, aquilo que o Senhor está operando nos nossos dias, no meio do teu povo, através da igreja, através de servos que se deixam usar pelo Espírito Santo. Então, isso lá está no segundo livro dos Reis, capítulo 5 ou 6, um desses capítulos aí, logo no início do livro dos Reis. Pois bem, a pergunta, o Senhor Jesus ressuscitado tinha um corpo físico que podia tocar e ser tocado, como o nosso corpo. O filme Ghost, tem um subtítulo esse filme, né? Eu não lembro bem, né? O ator principal não conseguia tocar as pessoas, né? Então ele diz, há pessoas na Bíblia que falam que Jesus podia tocar as pessoas e as coisas e ser tocado também? Sim, com certeza, né? O corpo físico do Senhor Jesus podia tocar as pessoas e também podia ser tocado pelas pessoas, né? E lembre-se que Maria Madalena, lá no cemitério, tentou segurar o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse, Maria, deixa de me tocar. Capítulo 20 do Evangelho de João, que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Em Emaús, o Senhor Jesus tocou coisas, né? Ele tocou pão, partiu pão para aqueles 2 discípulos que caminharam com ele, que o hospedaram em sua casa. Agora, eu assisti, sim, o filme Ghost, um filme interessante, mas surreal. Um casal de atores de primeira grandeza, mas nada, não tem nada a ver com aquele casal, né? Não tem nada a ver com o modelo do corpo ressuscitado de Jesus. A mulher não, mas o ator, né? Aquele ator não ressuscitou. A mim me parece que ele estava aparentemente insepulto, né? E vivia vagando por aí como um espectro. Não, mas ele não conseguia tocar as pessoas, ele tentava. Diga, Welber. Eu acho que o subtítulo lá era Do Outro Lado da Vida. Ghost do Outro Lado da Vida. Muito obrigado. E Demi Moore. Como? Patrick Swayze e Demi Moore, os atores. Então. Ele, inclusive, já faleceu, não é? Já. Ela não, ela é viva. São dois tremendos atores, não é? Então, ele estava aparentemente insepulto, assim, do outro lado da vida, não lembro como é o título em inglês, e vivia vagando por aí como um espectro, né? Então, ele não conseguia tocar as pessoas. E ele precisou da ajuda de uma mulher, né? Possuída por algum tipo de espírito, evidentemente que espírito maligno, para que, por meio dela, ele tocasse a atriz que era o amor da vida dele. Então, uma ficção, uma impossibilidade, um grande filme, mas
mas surreal. Aquilo é impossível de ser realidade. Mas o Senhor Jesus, sim, podia tocar as pessoas, as coisas, ser tocado como ele foi tocado no cemitério por Maria, e ele disse: deixa de me tocar, para de me tocar, deixa eu fazer aquilo que eu tenho que fazer aqui durante esses 40 dias da minha ressurreição. Acho que é mais ou menos por aí. E visto também, né, pastor? Porque no caso do Ghost lá, ninguém via ele, né? No caso ninguém podia vê-lo, né? E aí com Jesus todo mundo via, né? Então, além de tocar, o que é marcante também é o que ele fez com Tomé, né? Quando ele se apresenta para Tomé, que Tomé tinha feito o comentário, né? Que ele só acreditaria se ele conseguisse tocar nas feridas e tal. E é bem interessante. E Jesus permitiu que ele tocasse, né? Toca aqui no meu lado, etc, etc, etc. Uma grande contribuição quando você tem um entrevistador do nível do Elber, né? Que complementa aquilo que a gente está falando. Uma grande contribuição, Elber. Muito obrigado. A pergunta de número 8, meu pastor. Pastor Pedro, já falei com o senhor sobre um grupo em minha igreja que se reúne para ouvir ao seu programa e depois discutir as respostas dadas pelo senhor. No dia do programa sobre ressurreição, que já foi anunciado na Rede 316, gostaria de perguntar o seguinte: quem ressuscitou o Senhor Jesus? Perguntamos a um pastor e ele disse que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus, o Filho. Perguntamos a outro pastor e ele afirmou que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Como o senhor nos responderia a essa questão? Muito bom, muito bom. Veja só, a questão que foi anunciada a semana passada, né, já trouxe questões para hoje, né? Graças a Deus. Meu irmão, há uma excelente ideia desse grupo que se reúne para debater as respostas que são dadas no programa Desvendando. Com certeza, o aproveitamento é muito bom, né? Ouvir, depois sentar com um grupo, discutir. Com certeza o aproveitamento é muito bom. Mas eu vou passar a responder a pergunta que é muito interessante. Quem ressuscitou o Senhor Jesus do meio dos mortos? Ele mesmo. Lembre-se que Jesus disse uma vez: ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomar de volta a minha vida. Olha aí a ressurreição, não é? Além do mais, ele disse naquele versículo que eu já citei aqui antes, que o Senhor Jesus falou para Marta e Maria, irmãs do Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João capítulo 11. O Senhor Jesus falou isso no dia da ressurreição de Lázaro de Betânia. Agora, o Novo Testamento ensina o trabalho unido da Trindade na ressurreição de Jesus. O Novo Testamento fala que o Pai ressuscitou a Jesus. Fala que o Filho, Jesus, ressuscitou-se a si mesmo. E o Espírito ressuscitou a Jesus. De modo que é um trabalho
unido da Trindade para a ressuscitação do Senhor Jesus. O mesmo vai acontecer conosco. A Trindade vai nos ressuscitar, tendo como modelo a ressurreição de Jesus. E esse modelo é também garantia. Assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, seremos também por meio dele, através dele e por causa dele, seremos ressuscitados naquele último dia para estarmos diante do tribunal de Deus, onde receberemos o nosso vinde benditos de meu Pai. Possuís um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Infelizmente, pessoas que neste mundo rejeitam a Jesus serão também rejeitadas por ele naquele último dia, quando todos, salvos e perdidos, serão ressuscitados. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha e nojo eterno, e outros para a salvação e vida eterna. Que Deus abençoe os nossos queridos ouvintes do dia de hoje. Que Deus abençoe a Rede 316, essa rádio dos batistas brasileiros, uma rádio internacional, 24 horas anunciando o amor de Deus em Cristo Jesus a todos quantos têm acesso a essa rádio. O que eu peço aos meus ouvintes é que compartilhem com seus contatos a Rede 316 e também façam propaganda do nosso programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Elber, meu amigo, um abraço, um abençoado final de semana para você, para Tatiana, para filhos, para netos, e um beijo para o Pedrinho, garantindo que estamos acompanhando ele em todo o processo pelo qual vai passar e rogando a ajuda e a intervenção do Senhor para que ele seja bem-sucedido na sua cirurgia. Um final de semana abençoado para todos os nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém. 11 horas e 52 minutos em Brasília, 11h52. Eu daí ia devolver para o senhor fazer a conclusão, mas encerramos então? A conclusão já foi feita com a ressurreição de Jesus. É uma ressurreição que foi que teve a participação da Trindade Santíssima, assim como será a nossa ressurreição. Muito bem. Tem só um comentário aqui, meu pastor, que aqui no chat que alguém fez, tá dizendo o seguinte: bom dia. Uma pessoa evangélica que ouviu o assunto de cânticos e se interessou, mas ela não conhecia o livro de Cânticos. Falei que estava na Bíblia e, para minha surpresa, ela disse que não sabia, que fazia parte, que não sabia que fazia parte da Bíblia. A falta de conhecimento, aí ele colocou aqui, né? A falta de conhecimento nos torna prisioneiros do que ouvimos. Olha aí. Muito interessante, né? E que bom, né, que ele anunciou a essa pessoa, né, que agora vai ler o livro com uma outra expectativa, né? Amém. E com outra visão
do livro, né? Porque, lembre-se, né? A ideia de que alguns dizem este livro não devia estar na Bíblia, eu não sabia que estava na Bíblia, etc. e tal, por causa daqueles tabus que nós já falamos hoje aqui, como se a vida sexual de um casal heterossexual fosse pecado. Não, foi criado por Deus para a bênção, para a alegria, para o prazer e para a procriação, a continuação da raça humana como Deus criou. Amém. Pastorzão, obrigado. Semana que vem você sabe o assunto, não? Você lembra do assunto da semana que vem, não? Olha, por causa desse tempo todo que nós passamos com o Cântico dos Cânticos, então eu tenho acumuladas perguntas diversas, assuntos diferentes. Sim, ok. Então, na próxima semana, nós vamos responder a essas perguntas aleatórias, diferentes umas das outras, não teremos um assunto. Poderíamos dar o título Questões Diversas, né? Como já tivemos de outras vezes. Ok, maravilha. Então, semana que vem é bom porque também são vários assuntos, né? E, assim, é muito bacana. É o momento de perguntas aleatórias. Então, assim, top demais. Tá certo. Bom demais. Então, semana que vem, encontro marcado. Pastorzão, obrigado, Deus abençoe. Bom almoço. Nem fale o almoço, não, eu não nem sabia desse almoço. Não vou falar, não, mas eu vou lhe dizer que quando você vier aqui... Eita, glória. Telefona. Estou aqui no aeroporto. Opa. Fica aí que eu vou lhe buscar. Tá bom. E aí, vem com a Tatiana. Claro. E vai comer uma moqueca de camarão e uma moqueca de peixe. O peixe você vai escolher, mas eu sugiro que seja pescada amarela. E então vai comer conosco e vai tirar foto e mandar para os nossos ouvintes, dizendo, querem ir também? Chega até gelou o coração aqui, viu? É só telefonar, estou no aeroporto. Opa! Tá bom. Meu pastor, obrigado, querido. Deus abençoe. Até sexta-feira. Bom fim de semana. Forte abraço à nossa querida irmã Dulce. Saúde e paz sempre aí para vocês. Tamo junto e vamos lá. Amém, amém. Um bom final de semana para você também. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.